Bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos. Este canal é idealizado pelo professor Ronaldo Lazakovsky, com locução e apresentação de Maurício Faria e fotos de Ronaldo Gutierrez. A proposta do canal é apresentar resenhas de peças intercaladas com entrevistas. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like e seus comentários. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Teatro Entre Fotos. Hoje nós vamos ter o prazer de conversar e conhecer um pouquinho do ator e diretor Augusto Zack. Bem-vindo, Augusto. Queremos agradecer profundamente a sua presença aqui e ter aceitado nosso convite para essa entrevista. Imagina, o prazer é todo meu, uma grande satisfação estar aqui conversando com você e através do querido amigo Ronaldo Gutierrez também, que é um dos idealizadores desse projeto tão bacana. Estou muito feliz de estar aqui e agradeço o convite. Nós também agradecemos muito aí a sua disponibilidade. Vamos lá conhecer um pouquinho da sua vida, porque nós gostamos de fuçar na vida dos atores, né? Claro, também tem esse ponto aqui meio de fofoca, né? Mas vamos lá, para o lado sério. Eu queria resgatar o passado agora e saber de onde e como que começa o ator Augusto Zack. Conta aí pra gente. Ronaldo, uma loucura isso, porque até meus 20 anos era a última coisa que eu faria na vida. Não era a penúltima, nem a antepenúltima, era a última coisa que eu faria na vida. Não passava pela minha cabeça. E por algum sopro que a vida deu, eu acabei parar na CAL, que é a Casa das Artes das Laranjeiras, lá no Rio de Janeiro, e comecei a fazer lá. Né? Comecei a fazer lá o curso profissionalizante, até que, lá no quarto período, a gente fez exercício em cima de uma peça chamada Amadeus, que é sobre a história do Mozart, e na época, isso foi em 97, 98, alguma coisa assim, meu pai foi dono de locadora, então tinha uma penca de fita VHS lá em casa, em função desse trabalho que tinha. E tinha esse filme Amadeus. Sempre teve lá, eu nunca vi. E, ao ver o filme, para fazer o exercício lá na CAL, eu me apaixonei de um tanto, me fisgou de um tanto, que eu falei, ixi, eu acho que é isso que eu quero fazer para a minha vida. E até então eu não sabia direito o que eu queria fazer. Eu tinha feito alguns vestibulares, eu tinha feito para odontologia, eu tinha até passado para nutrição, administração. Eu, junto com a escola de teatro, estava fazendo administração também. Eu estava meio sem saber o que fazer. E, em função dessa história e do personagem do Salieri, algo me fisgou, algo que é um pouco inexplicável. E da música do Mozart. Aquilo me bateu de um jeito que eu falei, isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. E, a partir daí, e da turma que eu tive na CAL, que foi uma turma muito especial, porque foi uma turma que a gente tinha tudo para se matar e a gente se uniu de uma forma, e a gente trabalhou muito, a gente foi apadrinhado pela coordenação da escola e pelo um professor lá que foi muito importante na nossa formação, que foi o Hermes Frederico. E a gente teve uma carga de horária muito grande, porque a gente topava trabalhar e não gostava de brigar, de disputar. A gente aprendeu a cooperar ao invés de competir. Então, isso tudo fez com que eu criasse uma tara por isso. E já se passam de formado 20 anos. Então, estamos aí. Mas era a última coisa que eu faria na vida. E hoje eu não sei fazer outra coisa. Olha aí. Me diz uma coisa, Augusto. Não teve lá na infância, normalmente o pessoal faz um relato desse, assim, né? Tinha alguma coisa, assim, dizendo que você ia, que você gostava de aparecer, de fazer... Zero. Eu gostava de jogar bola. Eu gostava de jogar bola, adorava jogar bola. De criança eu queria ser jogador de futebol. Ótimo. Na adolescência eu queria ser jogador de vôlei, mas com 1,75 m não dá. Certo. Era muito ligado em esporte. Não tinha menor... Não dava a menor pelota para isso. Não ligava mesmo. Olha, interessantíssimo, né? Porque realmente você é o que sai fora da curva ali, né, nesse depoimento. É muito legal isso. O que eu tinha um pouco de referência, uma referência também um pouco... O meu pai, ele era do interior do Espírito Santo.
quase divisa ali com Minas. E ele, quando ele era garoto, teve uma banda, ele era vocalista. Opa. Então, mas isso, ele nunca... Inclusive, eu nunca vi meu pai cantar. Eu nunca vi meu pai cantar. Então, não era uma coisa que era presente dessa forma, não. Ele gostava de música, essa coisa toda, mas de uma forma como, assim, normal, como ouvinte, nada como uma pessoa ligada na área. Com o passar do tempo, eu me enfiando nessa área artística e tudo, eu percebi que eu tinha uma ligação, tinha uma linhagem, que eu acabei pegando dele ligado a essa ligação mais artística. Mas isso só soube depois, né? E eu acho que ele também. Ele só percebeu isso depois. Entendi. Me vem assim, antes de eu fazer essa outra pergunta, ela para justificar a pergunta em si, né? Eu, assim, do pouco que eu acompanhei nós, né, do canal também, mas eu também acompanhei a sua carreira no teatro, assim, eu percebi assim que as suas personagens, elas são personagens mais densas, né? São figuras masculinas ali que trazem um conflito forte, né? Tem um peso ali para a trama, né? Ali como um todo, né? E aí eu me pergunto, isso é assim característico, é preferencial seu também, né? Ou você, por exemplo, não pensou, por exemplo, na comédia, ficou mais, né, pensando na tragédia? Ou como é que é essa escolha, né? Se depende de você ou depende, por exemplo, do diretor? Como é que é isso? Porque aparentemente você se dá muito bem com essas personagens mais carregadas, mais complicadas, diria assim, né? A tradução. Eu acho que isso tem a ver com uma natureza, porque não foi uma coisa que eu busquei, não. Porque desde a época da escola de teatro, em que a gente trabalhou, você tem ideia, só para contextualizar essa coisa da minha formação, eu estudava no período da manhã, mas como a gente foi apadrinhado, a gente passou 1 ano e meio, quase 2 anos, chegando de manhã e saindo às 11 horas da noite, de segunda a quase segunda, né? Porque a gente começou a ter muito trabalho extracurricular de trabalhando peças da grande dramaturgia. Isso durou 1 ano e meio, pelo menos. Talvez até um pouco mais. E desde essa época, e depois profissionalmente, acabou que dentro lá do grupo que eu tinha, os personagens mais sangue ruim, ou que, esses mais densos, ele acabava caindo para mim. Não que eu fosse atrás, acabava caindo por uma questão de equilíbrio dos temperamentos, natureza dos outros atores, dentro com a minha natureza. Então, acabou... Eu fui fazendo muito esses barras pesadas, assim, os mais avessos, né? Até que em um determinado ponto da minha carreira, eu comecei a fazer o inverso. Começou a aparecer os homens mais, aspas, normais, né? E também comédia. E eu tinha uma certa preocupação, porque como eu nunca tinha feito comédia, eu falei, cara, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer isso. E quando começaram a chegar esses personagens de comédia e homens mais simples, eu fui também me dando conta que eu falei, não, dá para fazer assim. Não me considero comediante, assim, não acho que não é muito a minha natureza, mas humor, sim, e podendo transitar na comédia. Isso é uma coisa que o próprio trabalho foi me ensinando e percebendo que dava para fazer também. Né? Então, na verdade, foram menos buscas minhas, nesse sentido, e mais o que o trabalho se apresentou e foi me ensinando, tanto de um lado quanto de outro. Perfeito. E também falando, então, da questão da transição, né, Augusto? Você teve a oportunidade aí de realizar, né, a direção teatral de um espetáculo aí do Plínio Marcos, Quando as Máquinas Param. E eu queria perguntar isso exatamente, como é que esse texto cai na sua mão? Como é que foi essa questão, essa transição de ator-diretor? E foi outra coisa totalmente do acaso. Porque dentro, puxando de novo essa história da minha formação, uma característica que a gente teve, a gente como companheiros de sala e de estudo, a gente se assistia muito. Boa parte das peças que a gente levantou dentro da escola, a gente levantou a gente se assistindo.
e criando muita liberdade para interferir no que o outro estava fazendo. E também de receber, quando eu estava fazendo, o que os outros diziam. Era um trabalho realmente feito em conjunto. Uhum. Tinha muita essa interferência, né? Isso e aprendendo junto com isso também não ser invasivo, né? Você interferir, mas não impor sua vontade e ser respeitoso ao mesmo tempo. Então, isso está dentro da minha formação, de assistir a cena do outro, e sempre muito focado na questão do texto, do que a peça pede, e na apropriação que o ator tem. Em função disso, eu fui, depois de formado, depois de já ter feito alguns espetáculos profissionais, eu comecei também a dar aula na Cal. Eu dei aula na Cal durante algum tempo, e dentro dessa característica de trabalhar ator perante a texto. Muito menos em questão de encenação, menos preocupado com isso e mais preocupado de como o ator se apropria do texto e transmite esse texto que ele está dizendo, essa história que ele está contando. Então, isso acabou virando uma característica não só minha, mas de todos nós lá envolvidos lá nessa minha galera oriunda da Cal. Tanto que a gente é amigo e faz isso até hoje. Cada um fazendo o seu trabalho, cada um no seu canto hoje em dia, mas a gente mantém essa ligação. E dentro disso, o César Bacan, que é o idealizador de Quando as Máquinas Param, ator e também produtor da peça, ele chamou a Carol Cash, minha esposa, para fazer. E nas leituras, eles liam muito lá em casa, até porque a gente estava com um filho pequeno, estava bem pequenininho, então eu tinha que ficar lá enquanto acontecia os ensaios, eu ficava lá, as leituras eu ficava lá com o pequeno e, ao mesmo tempo, acompanhando as coisas, né? E conversando, bem assim, são 3 amigos conversando sobre uma peça. Uhum. E nisso que foi gerando essa questão, tipo, quem vai dirigir, eu não lembro direito como é que isso chegou às vias de fato, mas a questão que falou, eu não sei se foi eu que me ofereci, não lembro direito, ou se foi o César que chamou, junto com a Carol, não sei, só sei que aí disso falou assim, então vamos fazer junto? Vamos fazer junto. E foi assim que aconteceu. E foi muito prazeroso. Um pouco estranho também, porque eu gosto de estar... eu tenho cabeça de jogador, de ator. Então, o não estar lá fazendo era um pouco estranho, né? Mas é também uma experiência nova também de como conduzir isso do olhar de fora, né? Não tanto dentro do jogo. O que te desafiou nesse aspecto? Porque, pelo visto, você está numa situação interessante, né? Você está entre amigos ali, sua esposa também, né? Como é que faz para separar tudo isso ali, né? Numa direção? Eu acho que a coisa mais difícil, para mim, é porque eu tenho, como cabeça de ator, eu tendo a tentar resolver e abordar conforme a minha cabeça, a minha sensibilidade e meu organismo. Sim. Só que o César tem outra cabeça, outra sensibilidade, outro organismo e a Carol idem. Então, como, através do meu olhar, que não tem como botar ali, ignorar ele, né, botar ele de lado, tentar também acessar o meu olhar através do olhar deles, dos olhares deles, para tentar fazer a história possível. Esse daí, para mim, foi a sinuca mais difícil, tentar fazer esse mix de percepção através dos olhos deles, mas, ao mesmo tempo, a minha cabeça como ator também era muito ativa, né? E muitas vezes eu não sei muito bem explicar o que eu estou vendo da cena, então, às vezes, eu acabo fazendo como ator, não no sentido de que me copie, mas de querer comunicar o que eu quero dizer. Apenas isso, olha só, o que eu estou querendo dizer, mais ou menos, eu vou lá e faço, mais ou menos, faço um esboço, né? E muitas vezes isso dava certo e outras vezes eu sentia que confundia, porque isso era dentro do meu temperamento e não batia com o temperamento dos outros dois. Então, tinha que mesclar isso daí, afinar isso daí. Mas acho que acabou acontecendo uma comunicação muito boa, porque quando você tem franqueza, é aberto, né? E quando tem amizade é melhor ainda, eu acho que facilita muito, né? Sem nenhuma manipulação, nessa direção, acho que a minha função nessa direção era dar a maior estrutura e orientação possível para os atores acontecerem, que é nisso que eu acredito, fundamentalmente no teatro. A encenação é importante, toda a questão é importante, mas a forma como o ator se apropria e defende aquilo que ele faz
ele tem que assumir o espaço que é dele, sabe? Totalmente. Então, a minha contribuição nesse espetáculo está muito nesse sentido, é para eles acontecerem, junto com a história, naturalmente. Perfeito. Com essa experiência agora, você acredita que o coração está aberto para outras experiências na direção, ou o seu coração está literalmente assim, arrebatado para a atuação? Não, na minha cabeça, Ronaldo, o que eu penso de projeto, o que eu penso de exercício diário e tudo, é todo como atuação. Eu nunca parei para falar assim, como eu dirigiria. Não, eu penso muito, eu acabo sempre interferindo muito nas peças que eu faço na questão de direção. Interferir no sentido de propor, tipo, na hora de levantar uma cena, eu tento propor o máximo que eu posso. E isso acaba interferindo um pouco na direção. Mas não com... A minha cabeça funciona muito nesse sentido. Isso não significa que se pintar uma oportunidade, um chamado, um convite, alguma coisa para dirigir determinada coisa, que eu não faça. Se eu achar que eu dou conta e se for achar interessante, faria com o maior prazer, mas a minha cabeça não funciona desse viés. Entendi. Eu falo isso porque o espetáculo, né, nós tivemos a oportunidade de assistir, estava extremamente afinado, aliás, impactante pra caramba, né? Até, inclusive, as próprias mensagens aí, que depois eu conversando com a Carol, né, pudemos aí compartilhar, a gente percebe o impacto, né, que isso, dessa afinação, como ela bate de frente ali, né, literalmente com a plateia e literalmente reverbera, né, traz todo o processo, mostrando que foi super eficiente, super eficaz, né. A gente é bem suspeito em relação a isso, dizer que não, foi claro que sim, foi maravilhoso ali, foi assim, muito, muito bom. Me diz uma coisa, Augusto, com toda a experiência que você tem, agora né, já realizado aí, com essas suas realizações, esse pessoal que gostaria de começar ou que está iniciando uma carreira artística aí, né? O que você poderia dizer para eles aí para que eles, sei lá, continuem, né? Pensar e valorizar a questão da arte, né? O teatro principalmente. Olha, a dona Fernanda Montenegro, ela coloca de uma forma que eu compartilho totalmente, assim, tipo, são palavras dela que eu estou roubando. Tá? Se você quer fazer isso, mas sabe fazer outra coisa, faça outra coisa. Agora, se você quer fazer isso e não consegue viver de uma forma minimamente feliz sem isso, vá com tudo. Sim. Vá com tudo que você tem, porque é uma profissão que vai pedir tudo que você tem e muito que você não tem para dar. Mas você percebe que, no fundo, você tem. É uma profissão extremamente exigente. Então, é uma profissão mais para quem tem vocação do que talento. O talento, ele não sustenta totalmente as pessoas que permanecem nessa profissão. Ela ajuda para aventuras, para períodos e tudo, mas os que ficam, que fazem uma carreira disso, que tem uma vida disso, o que segura muito mais a vocação que o talento. Então, se souber fazer outra coisa e se for capaz de ser feliz com essa outra coisa, faça outra coisa. Agora, se não der para ser feliz sem fazer, ter um ator, uma atriz, então vá com tudo, que tenha muita boa sorte e se entregue, estude bastante, se entregue e não tem regra, né? Não tem regra. Cada um tem uma história. O que eu gosto muito, né, nessas entrevistas com vocês é exatamente essa palavra, né, final que vocês colocam, né, que não é uma carreira assim fácil, né, não é glamour, não é, né, luzes ali, palco só, né, tem toda essa estrutura por trás e que se resume muito nessa questão da dedicação e os estudos, né, tem que estar aí afinado, tem que estar o tempo todo investindo, né, nessa questão aí da educação como um todo, né, de o que é ser o ator, né? Isso é muito importante. E tem uma coisa muito difícil também de lidar, que você sempre está recomeçando do zero. Sim.
Você faz um trabalho, ele vai ter um tempo X de duração, às vezes um pouco mais longo, às vezes um pouco mais curto. Você pode ter tido um sucesso enorme. Talvez isso te abra portas, talvez não, logo em seguida. Mas o próximo trabalho que você fizer, você tem que começar do zero. Você tem que jogar fora. É sempre um recomeço, sempre um recomeço. Não é fácil. Não é fácil. A questão do sempre estar recomeçando do zero, literalmente, não tem jogo ganho. Não adianta você entrar em cena um determinado trabalho com o que você fez nas suas costas. Isso, só quem sabe disso é o seu travesseiro. Verdade. Só tem respeito a ele, mas ninguém. Então você tem que, de fato, meio que, né, limpar e recomeçar. É isso mesmo. Né, Fênix o tempo todo. É isso aí. Mas é assim. Tá certo. A gente ficaria aqui conversando muito mais tempo agora, né? Mas a gente precisa ir para o nosso, né, encerramento aqui. Eu queria aproveitar, então, agora deixar esse espaço para você, Augusto. Você contar aí dos seus projetos, como é que estão esses seus projetos e planos. Eu sei que a pandemia travou muitas pessoas, mas, de repente, o que você está fazendo aí para pensar, né, num processo, de repente, pós-pandemia, né, ou durante agora a transição? E deixar esse recado aí para o pessoal que segue vocês, né? As pessoas que seguem aí, são seus espectadores, seus fãs aí, que já vêm, né, de um longo tempo aí. E se você quiser deixar suas redes sociais também, para o pessoal seguir, né? Fique à vontade, o canal agora aqui é seu, esse espaço é seu, total. Muito obrigado pelo espaço. Olha, primeira coisa na questão de agora é sobreviver. Sim. É sobreviver com o mínimo de perspectiva possível a curto prazo, né? Que a gente não sabe quando as coisas vão voltar ao normal de fato, se é que vai voltar. E vai voltar, vai, mas a gente não sabe como, né? A gente tem um desejo de que tudo volte ao normal. Mas nisso daí tem uma peça que, se Deus quiser e o vírus deixar, as coisas voltarem ao normal no ano que vem, tem uma peça baseada num livro da Catherine Taylor, chamado Destinatário Desconhecido. A gente já está com o projeto pronto, dentro em breve a gente vai começar a brincar com a peça, que é uma peça que fala de dois amigos alemães, sendo que um deles é judeu, que vão tentar a vida na América no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra. E eles prosperam nos Estados Unidos e o alemão volta para a Alemanha, na mesma época que o nazismo está chegando, forte, lá naquele momento. E é uma peça epistolar, eles se comunicam, a peça só acontece entre cartas, Tá. Um na Alemanha e o outro na Califórnia. E sendo que como esse alemão sai dos Estados Unidos cheio de dólares, e a Alemanha está falida naquele momento, então ele se torna uma pessoa rica na Alemanha e rapidamente é cortejada pelo nazismo. E ele tem esse amigo, parceiro, que é judeu. Então, dentro desse contraponto se desenvolve essa história que acaba dialogando de uma certa forma muito com o que a gente... Então, essa é uma coisa que está batendo forte, assim, que a gente está querendo levantar no ano que vem. E novela, que quando eu começar a pandemia, eu ia começar a gravar, na semana que eu começar a gravar Gênesis, lá na Record, entrou a pandemia, a quarentena toda, então parou tudo, agora eles voltaram e aos poucos eles estão chamando o pessoal para retomar as gravações, então estamos nesse pé. E torcendo para que tudo A fé é essa, para que tudo venha uma vacina eficiente, de fato, segura, né, e que todos possam voltar minimamente ter a sua vida de volta, que eu acho que está batendo em todo mundo, cada um à sua forma. A gente não foi feito nem treinado para ficar enclausurado 8 meses, que é o que está acontecendo, né? Então, não só interfere em tudo, mas a alma pede socorro. Sim. E o remédio, né? Esse remédio seria a arte, né? Que a gente também acaba sendo privado, né, dessas questões de poder estar lá, né, no teatro, de poder se curar, né? E a gente acaba ficando um pouco órfão disso. É uma pena mesmo. Mas com certeza, pensando aí no processo
a curto prazo, acredito aí que as coisas vão se normalizar e a gente vai restaurar e vai ser outro renascimento, querendo ou não, né? É por aí o caminho. Isso mexe a imaginação, né? Como será esse reencontro? Sim, Né? todo dia eu penso nisso, todo dia eu penso nisso. Acho que vai ser muito especial quando tiver de novo presencialmente, de um lado ou de outro da cortina, de como é que vai ser isso, né? Nossa, com certeza vai ser muito emocionante, assim, vai ser muito legal. Mas que bom, gostoso conversar com você, muito bom conversar com você, Augusto. Foi legal demais, assim, obrigado de novo, né, por essa oportunidade aqui de a gente conhecer um pouquinho do seu trabalho. O canal fica muito contente e muito feliz, né, com a sua participação. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço a oportunidade aí no canal e, pô, prazer conversar com você, cara. Muito sensacional, legal. passou rápido. Obrigado. Gente, para vocês que seguem a gente nas redes sociais aí, entra lá no YouTube, se inscrevam, né? E sigam aí as nossas novidades. Tem sempre novidade toda semana para vocês no nosso canal, tá? Um abraço aí para todo mundo, um abraço aqui do canal Teatro Entre Fotos. Até mais. Tchau. Abraço a todos, tchau.